Boa noite a todos, mais um Conversa com Cacau. Hoje conversaremos com o treinador de natação da Associação Atlética Botucatuense, o português Miguel Antunes. Boa noite, Renato, Vinícius, Rodrigo, Gorat, Miguel Antunes entrou. Só um minutinho. Opa. Zé Menino, Plínio, boa noite. Opa. Isso aí, Miguel. Vamos acertar a câmera aqui, sempre. Então, agora sim. Boa noite, Miguel. Tá ouvindo bem aí? Perfeitamente. E você está me ouvindo bem também? Perfeito, certinho. Tá? Vou fazer a apresentação, a gente já começa nosso bate-papo aí. Vamos Esse lá. aqui é o Conversa com o Cacau, né? Nosso bate-papo de todas nosso bate-papo de todas as terças-feiras, né? Hoje temos o prazer de receber aqui um pouquinho diferente. Normalmente a gente conversa sobre futebol, né? Especificamente sobre futebol, mas hoje vamos conversar de outros assuntos, também natação, né? Que estamos aí recebendo o Miguel, já está pelo que eu estou vendo aí, está com a camisa do clube dele, que vai ser a pergunta da nossa, para quem quiser concorrer aos brindes, né? Então hoje vamos conversar sobre esporte, né? E é sempre bom estar conversando sobre esporte, né? É uma live, vamos falar assim, internacional, né? O Miguel de Portugal, né? Veio de Portugal, português, né? Que veio aqui para Botucatu. Nós vamos conversar bastante sobre isso também, né? E é um prazer estar te recebendo, Miguel. E vou só fazer a primeira chamada Vou fazer só a primeira chamada aqui para o sorteio, né? Que nós temos o sorteio no programa, né? O sorteio de duas bandejinhas de nhoque da Lalane Nhoques, uma sobremesa da Esqui Sorvetes e 50% de desconto em tênis ou chuteira da Adidas, lá na Klaus Sports do Murilo. Então, para concorrer aos prêmios, né, que será feito sorteio ao final da live, é só responder a seguinte pergunta: qual o clube de coração no futebol do Miguel? Ele já deu a dica, ele tá com a camisa do clube aí, ó, tá? Já falo que é um clube que é um clube o técnico desse clube recentemente estava aqui no Brasil, né? Era um português que estava aqui no Brasil, voltou lá para Portugal, é esse o clube. Então é só colocar nos comentários aí o clube, qual é esse clube. Eu estou vendo aí, parece que tem algum pessoal lá de Portugal, né? Pelo que eu tô vendo aí pelo que eu estou vendo aí na live, vai ser difícil mandar o prêmio para lá, né? Mas vai estar todo mundo concorrendo, aí eles repassam o prêmio para quem de direito, se for o caso. Miguel, boa noite, é um prazer estar te recebendo aqui. Por favor, faça a sua apresentação inicial aí para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, Cacau. Um super prazer estar aqui com você. Você que, para mim, ao longo dos últimos meses, tem sido aí um elixir de esporte, porque és um dos representantes aqui da nossa cidade que mais olha para o esporte, para o futebol, obviamente com mais atenção, que se calhar é daí que você vem, mas para o esporte no geral. Então é um prazer muito grande estar aqui e estou aqui disponível para as suas perguntas e para partilhar com o público aqui de Botucatu e de quem é de fora também, um pouquinho sobre a experiência que eu tive no esporte em Portugal e aqui em Botucatu também. Correto, Miguel. Não, com certeza vai ter bastante aí para a gente conversar, bastante, vai ser uma coisa bem bacana aí, acho que vai ser bem esclarecedora, né, falar essa questão de um europeu trabalhando aqui no Brasil. Eu só gostaria, não sei se você está conseguindo ver os comentários aí, falar o pessoal que quem tá em Portugal aí, por Ah, favor, se pronuncia aí para a gente poder falar aí. Pelo que eu estou vendo, tem bastante gente de Portugal aí que já entrou, né? Então, deve ter uma turminha, porque as pessoas que eu sigo e também me seguem, também tem gente aqui do Brasil, mas obviamente também tem muita gente aí de sim. Portugal e do resto do mundo.
Tá certo, com certeza. Miguel, aí só colocar aqui, eu vou falar do pessoal da natação, né? O Renato Colense entrou aqui, que eu verifiquei, né? Acho que foi seu atleta, ou é seu atleta, ou foi. A Uhum. Carla Ruda, né? Carla Ruda, grande nome aqui da natação botucatuense. Professor Barraca, que foi técnico da Opa. associação, né? Técnico da associação, então é um pessoalzinho que é da natação, e deve ter mais algumas outras pessoas aí que, por favor, quem foi atleta do Miguel aí se pronuncia lá. Muita gente aí de Portugal, né? O Essa é a minha Martins mãe, essa Moraes. é a minha mãe. Aí É, Maria Angelina. Boa. isso, Aí tem isso. Martins, José Manuel Boavida, lá. Então o pessoal de Portugal participando. Miguel, vamos Muito bem. falar. Vamos começar falando um pouquinho do Miguel atleta, né? Antes da gente entrar na questão do Miguel, o treinador de natação, o Miguel atleta, né? Pelo que foi passado, a gente fez uma pesquisa aí, você praticou vários esportes, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, por favor. Cacau, eu nasci em Coimbra, embora só tenha nascido na cidade, depois mudei para a periferia de Lisboa, na região de Sintra. Felizmente, os meus pais sempre tiveram uma perspectiva de que o esporte era muito formador, principalmente a minha mãe tinha praticado esporte, o meu pai menos, mas ambos sempre apoiaram muito a questão de nós participarmos do esporte. Então eu comecei a praticar esporte com 4, 5 anos de idade, comecei na natação e na ginástica esportiva, né? Na ginástica olímpica. E fiz natação e ginástica desde os meus 4, 5 anos até aos meus 8, 9 anos. Aí, por questões familiares e profissionais, o meu pai foi colocado no norte do país, e no norte do país tem uma tradição muito grande de hóquei em patins. Aqui no Brasil também tem ali em Sertãozinho. Sertãozinho é uma Sertãozinho, cidade Sertãozinho. aqui do interior que tem um hóquei em patins também muito forte. Então eu mudei para Viana do Castelo, que tinha uma tradição muito grande de hóquei em patins, e comecei a jogar hóquei em patins. Então até aos meus 10 anos fazia os três esportes. Aí, mais tarde, mudei para Coimbra, e quando mudei para Coimbra, já não havia condições de o pai e a mãe, é uma cidade um pouquinho maior, do pai e a mãe levarem na natação, no hóquei em patins, na ginástica. Então eu tive que optar, e é natural também quando a gente chega aos 12 anos, tive que optar por um esporte. E acabei por optar por aquele esporte que eu acho que era o que eu tinha menos talento, mas era aqueles que me desafiava mais, que era a natação. Pelos amigos, alguns se calhar estão por aí a ver, pelos amigos, pelo desafio que era, porque eu na natação, e no hóquei em patins e na ginástica sempre fui muito bom atleta. E na natação eu era e fui sempre um atleta mediano. E aquilo desafiava-me, então foi uma das razões que me levou para a natação. Depois acabei por treinar natação até entrar na faculdade, praticamente. Fui um atleta mediano, em que participei em campeonatos nacionais, participei em campeonatos regionais, etc. Cheguei a alcançar algumas medalhas em revezamento nos campeonatos nacionais portugueses, nos escalões de infantil e juvenil, mas rapidamente entendi que essa minha paixão pelo esporte tinha que virar outra coisa. Então, quando eu fiz 18 anos, em Portugal tem a possibilidade da gente fazer uns cursos técnicos, e eu fiz um curso técnico com 18 anos para começar a dar aulas de natação. Então, dos 18 anos em diante, embora tivesse entrado na faculdade em Química, que eu fiz Química antes de fazer Educação Física, eu dava aulas de natação e praticava polo aquático. Aí mudei para o polo aquático, que foi o esporte que eu pratiquei até aos 26, 27 anos. Inclusive, eu acho que entrou aí um dos caras que foi meu colega de polo aquático e meu treinador, o Paulo Tejo, não sei se acho que ele estava por aí. Sim. E a minha carreira em termos esportivos foi mais ou menos essa. O polo aquático em Portugal é um esporte também que não tem ainda muita relevância, mas que, pronto, nós éramos apaixonados e ainda hoje eu continuo a ser apaixonado por polo aquático. Então participávamos do Campeonato Nacional da Segunda Liga, depois da Primeira Liga, chegámos a fazer uma meia-final da Taça de Portugal. Foi
uma carreira esportiva longa, muito boa em termos de amizades e de histórias, como as histórias que você contou aqui a semana passada com o Pardini, de histórias do terceiro tempo, não é? Sim, sim, sim. Mas foi uma carreira super agradável e talvez por isso é que eu tenho optado por escolher ser professor de Educação Física e continuar ligado ao treino. Ah, perfeito. Acho que foi um bom. Esse é o início, né? Começou como atleta e depois passou para o lado de cá da piscina, né? Sim, Aí o sim. professor Paulo, né, tá aí, né? O professor Paulo Tá, Tejo, é isso? Tejo? Sérgio, sim, Paulo isso. Tejo. Paulo Tejo tá presente aí na live, né? Não, gostaria aqui de mandar um abraço para o pessoal aí. Ana Paula, um beijo para você, Ana Paula, e algumas pessoas que normalmente não é, alguns amigos que normalmente estão entrando pela primeira vez aqui, pelo que eu. A Tina, a Eneida, a Lourdinha, o Luciano, o Jadir já é um amigo nosso, e o Juliano Mendonça, que tá sempre aí com a gente. Bandege também um beijo, o professor, o Piriquinha, né, o Luiz Fernando entrando também, pessoal aí da cidade nos prestigiando. Então, pela audiência rotativa, vou repetir somente a pergunta para quem quiser concorrer aos prêmios ao final da live. É só responder. Os prêmios são os seguintes: são 2 bandejas de nhoque da Lalane Nhoques, uma sobremesa da Esqui Sorvetes e 50% de desconto num tênis ou chuteira da Adidas lá na Klaus Sports do Murilo. É só responder a seguinte pergunta: qual é o clube de coração, clube de futebol, né, de coração do Miguel, é o que ele está mostrando aí, tá? Não é, vou dar mais uma dica, não é nem o Porto, nem o Sporting, que são também os times conhecidos lá de Portugal, é o outro time que é conhecido lá em Portugal. Né? Quem quiser participar, é só colocar a resposta nos comentários, aí a gente vai anotando e fará o sorteio ao final da live. Aí, Miguel, você como atleta, né, passou para a gente aí um breve resumo, um breve resumo disso, né? E aí essa formação em educação física, o que que te levou a partir para a educação física? Assim, e também como que é a faculdade, vamos falar, a faculdade que você cursou, os cursos lá em Portugal, e você teve conhecimento talvez aqui do Brasil. O que que diferencia uma coisa da outra? Acho que é uma coisa interessante da gente colocar aqui, né? Essa questão de um país europeu e do nosso Brasil na questão da formação do professor que vai se tornar o educador físico, né? Hoje fala, acho que é esse o termo Exatamente. correto, né? Olha, Cacau, inclusive entrou aqui na live também o São Paulo Swimming Coaches, que é uma associação de treinadores de natação aqui de São Paulo, que está-se agora a formar. E isso também, se calhar, é um exemplo da diferença que existe na Europa para aqui. Então, a formação dos treinadores. Uma coisa é a formação dos professores de educação física, outra coisa é a formação dos treinadores de esporte. Certo. Então, os treinadores de esporte, qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade e com experiência esportiva em algum esporte, ela pode cursar uns cursos técnicos que são dados pelas federações e pode começar a dar treinos. Não treina qualquer escalão etário, mas pode começar a dar treinos às escolinhas. No futebol seriam os fraldinhas, ou seja, mas é obrigatório fazer esse curso, mas não é obrigatório ser profissional de educação física. Correto. Aquilo que me levou a fazer educação física acabou por ser um pouquinho isso. Porquê? Eu tinha 18 anos, treinava na Associação Académica de Coimbra, no clube onde eu me formei, que é o clube da Universidade de Coimbra, e teve uma pessoa lá, que é o seu Benjamin, que é um... Ele hoje voltou aí à atividade por causa da neta, era diretor na altura, e ele estava precisando de gente para dar aulas de natação. Aí falou para mim, Miguel, sei que eu sempre fui um cara que me dava bem com os mais velhos, com os mais novos, sempre fui um cara assim que fazia de equipe, não é? Nunca fui o melhor atleta, mas sempre fui um atleta que unia muito a equipe. Então ele convidou-me para dar aulas, inclusive tinha esse curso, ele pagou o curso, e disse, eu vou descontar o valor do curso, a gente desconta depois das aulas que você vai dar.
Eu tinha entrado na faculdade nesse ano em Química, eu era muito bom aluno em Matemática, Física, Química. Tinha entrado na Universidade de Coimbra, em Química, e o acordo que eu... Mas eu sempre quis ser professor de Educação Física. Aí, na altura, com 18 anos, você fica assim, meio, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí dizer, Educação Física não é futuro para ninguém e tal. O que é que você vai fazer na Educação Física? Aí eu acabei por ir para a Química, mas com o acordo lá em casa de que ia dar aulas de natação e, e ia ganhar um dinheirinho para poder bancar as despesas também da universidade. Não que tivesse essa necessidade, porque eu morava na cidade e os meus pais sempre, felizmente, sempre me deram tudo o que eu precisava e até mais às vezes. Mas para ter um dinheirinho, para fazer umas férias, para gastar em alguma festa, então sempre fui muito comedido também nisso. Então comecei a dar aulas de natação e durante esse processo de dar aulas de natação foi aí que eu disse, putz, é isto que eu quero fazer da vida. Eu já achava que era isto que eu queria fazer, mas agora tenho a certeza. Então eu acabei por ir fazer Educação Física depois de já ser professor de natação. Aí fui fazer Educação Física, fiz na Universidade de Coimbra, uma faculdade que eu acho que é reconhecida internacionalmente pela história que já tem, e com muita qualidade. Para voltar à tua pergunta da questão da formação, por exemplo, uma pessoa que é formada em Educação Física na Universidade de Coimbra, ela pode dar aulas de esporte num clube, de qualquer esporte, no primeiro nível, ou seja, aos fraldinhas, aos primeiros escalões, certo? Aos iniciados, aos mirins e por aí vai. Depois, mesmo sendo profissional de Educação Física, você só pode dar treinos de natação, treinos de voleibol, treinos de futebol, se você fizer esses cursos técnicos da Federação que têm vários níveis. Tem o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4. E acho que é isso que acaba por sistematizar mais o conhecimento em relação àquele esporte. Porque nós, quando saímos da Faculdade de Educação Física, como eu costumo falar, eles ensinam você a fazer uma cadeira. Ensinam para que é que serve o martelo, para que é que serve o prego, para que é que serve a furadeira, como é que se corta a madeira. Ensinam isso tudo, mas eles não constroem a cadeira para você. É você que vai ter que construir. E então acho que esses cursos técnicos acabam por sistematizar mais a informação e acho que talvez por isso é que o sucesso até dos treinadores de futebol, que você sabe que eu sou fã de futebol, que eu acompanho aí sempre os vossos programas, porque eu sou fã de futebol. Talvez por isso o sucesso também dos treinadores portugueses ao longo dos últimos anos, por essa sistematização que começou lá atrás, na década de 90, com o professor Carlos Queiroz, que está agora creio que está na Colômbia como selecionador, com o Frade, com a escola de Lisboa, que foram beber lá na escola holandesa, não é? Que começou a sistematizar essa informação do futebol, aí trazem para Portugal, aí eles começam a trabalhar isso na década de 90 dentro da Federação, ou seja, a Federação fazia os estágios e chamava os treinadores dos clubes e dizia, agora nós vamos treinar dessa forma. Tanto que aí mais tarde o Portugal é campeão do mundo em Riad, na altura com o Luís Figo, Rui Costa, com os caras novinhos, de sub-21, se não me engano, e a partir daí é que começa a evolução também do futebol português. E acho que isso acontece nos esportes todos. Inclusive essa final foi contra o Brasil, né? O Portugal ganhou nos pênaltis do Brasil nesse campeonato aí. E eu estava vindo, olha, isso é uma história engraçada. Você que gosta de histórias, eu estava vindo de uma competição em Badajoz, em Espanha. Nós tínhamos ido numa competição ali bem na fronteira de Portugal para a Espanha, tem uma cidade pequenininha chamada Badajoz. Aí nós estávamos indo nessa competição e nós fomos até com uma equipe B. A equipe A ficou lá num torneio em Coimbra mais conceituado e nós fomos para essa competição. E eu, como era desse atleta mediano, aí nós fomos para essa competição em Espanha. Aí fomos lá e ganhámos a competição. Inclusive eu tinha prémio monetário e na volta estávamos ouvindo o relato da final. E nós já tínhamos ganho, trazíamos a taça, Portugal ganhou, parámos num posto e o presidente do time de natação, lá o Benjamin, que foi ele que mais tarde me convidou para ser professor de natação, comprou uma garrafa de espumante, pusemos na taça e foi a única vez na vida que eu tomei espumante numa taça de uma competição, num troféu, não é?
Eu lembro disso como se fosse hoje. Interessante. Aqui eu não entendi a pergunta, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Riad foi contra a Nigéria, em Lisboa que foi com o Brasil, o Paulo tá Ah, colocando aí. ok. É, deve ter Eu sido lembro então da de Lisboa, né? de Eu lembro Lisboa. bem da Foi de passado Lisboa, 2 anos, se não me engano. Dois sim, ou... Acho que acho que de 2 em 2 anos, se não me engano. acho que é de 2 em 2 anos. Isso. Mas, portanto, voltando à sua pergunta inicial, portanto, a formação em Portugal, eu acho que ela é idêntica aqui, embora eu tenha algumas dúvidas em relação à qualidade de alguns cursos aqui no Brasil. Principalmente aqueles, tem muito curso à distância, tem muito curso com algumas universidades que aparentemente não são cursos tão estruturados, aparentemente, ou pelo menos não têm acesso a tanta tecnologia, à pesquisa, não fomentam tanta pesquisa, etc. Mas de resto eu acho que é muito idêntico. Acho que aquilo que faz diferença, se calhar, é essa sistematização. Eu acho que está a haver aí uma tentativa, pelo menos na natação, que é a área que eu conheço, uma tentativa de começar a fazer isso. Agora a pandemia acabou por trazer um pouquinho isso à tona, as pessoas uniram-se um pouquinho mais, a natação mesmo teve um monte de cursos, encontros, de treinadores, e acho que essa partilha vai fazer com que o esporte também avance mais. Perfeito, não, bem colocado. Aí o Plínio é um brincalhão aí, né? O Plínio tá falando, né, que tem 58 e está iniciando na natação. Tem alguma chance de ficar bom? Olha, Plínio, você é só se nascer de novo, viu, Plínio? Já respondo pelo Miguel aqui, só se nascer de novo. Um abraço aí pro Beto Colense, né? Entrando, pai do Renato, né? Um amigão nosso aí Aí fazemos hidroginástica juntos, faço hidroginástica junto com o Beto aqui no BTC, no outro clube aqui da Muito cidade, né? bom. Então, Miguel, então você deu uma boa pincelada aí dessa questão da formação lá em Portugal e esse trabalho lá em Portugal. Você chegou a trabalhar em Portanto, algum. eu trabalhei nesse time, que era a Associação Académica de Coimbra, que é um time bem, que tem, e time de futebol também, que é o time da Universidade de Coimbra. Embora seja da universidade, ele faz formação também como projeto, como se fosse uma extensão, não é? Tem, por exemplo, na natação tem desde os 4 anos aos 80, tem hidroginástica, tem essas coisas todas. Embora seja o time da universidade e quem toca o time são os estudantes universitários. Portanto, o presidente do clube é sempre um estudante universitário, embora possam pessoas da cidade participar dentro dessas subdiretorias que nós chamamos lá as secções, que é a secção de natação, secção de futsal, secção de... E aí cada secção tem a sua autonomia financeira e vai atrás de patrocínio, arranja e tal, e toca. Eu, portanto, comecei aí, depois, enquanto estava na faculdade, estava em Química ainda, dava aulas de natação, depois larguei Química e fui fazer Educação Física. Quando estava na Faculdade de Educação Física, convidaram-me para trabalhar num time ali perto, que é o Clube Náutico de Miranda do Corvo, que é uma cidade pequenininha, ali perto de Coimbra. Isso é outra coisa que eu até iria comentar contigo, talvez mais para a frente, que é essa questão, como é que a natação aqui no Brasil é ou não é disponível para o público em geral. Mas isso é outro assunto que a gente se calhar pode tocar mais à frente. Sim, não, com Aí certeza. fui, fui trabalhar para Miranda do Corvo, trabalhei lá um ano, e fui muito bem recebido, adorei trabalhar no clube, mas já tinha um intercâmbio marcado aqui para o Brasil, que a minha faculdade tem acordo com a Unicamp aqui e com a UFBA lá em cima na Bahia, com a Mackenzie também, tem aqueles projetos de intercâmbio. Aí eu vi fazer um intercâmbio para a Bahia, para a Universidade Federal da Bahia, e tive um ano a estudar na UFBA, foi um ano ótimo, que acho que foi também uma aprendizagem muito grande de ver a educação física de outra forma, não é? Da forma que o Brasil vê, que o Brasil também é uma potência em termos de atividade física, principalmente da atividade física para o público em geral, embora haja muito sedentarismo, mas tem muitos projetos bons e as pessoas no Brasil preocupam-se muito com a atividade física.
Então vim para a UFBA um ano e quando estava na UFBA aí já me ligaram a convidarem para começar num time de, nós lá chamamos cadetes, que é o primeiro escalãozinho da natação, de volta no time onde eu sempre trabalhei. Aí voltei para o time onde sempre trabalhei e aí fiz a minha carreira lá. Comecei nos cadetes, infantil, juvenil e trabalhei até vir para aqui para o Brasil. Foi mais ou menos esse o percurso. Lá em Portugal. Então, daí, ô, Miguel, como você falou, você fez um intercâmbio, né? Intercâmbio aqui no Brasil, Uhum. você acabou indo lá para Bahia, é isso? Foi para a Bahia, fui para a UFBA. Pra Bahia. E daí, assim, ó, curiosidade aqui, né? E por onde você passou aqui no Brasil e como você veio parar aqui em Botucatu? O que Essa história, é a história, como é Botucatu? Vamos lá. essa história é a história que todo mundo pergunta, não é? E eu costumo dizer que estou em Botucatu por causa do coração, não é? Porque a minha esposa é aqui de Botucatu. Então a história é assim uma Ah, história comprida que eu vou encurtar. Tenho uma ex-colónia portuguesa que é Timor-Leste, se calhar muitas das pessoas aqui nunca ouviram falar, que era lá perto da Indonésia, pé da Austrália. não, então, Fala, fala. Timor-Leste é muito conhecido por causa de guerra, né? Da guerra, então ouviu-se falar muito em Timor-Leste, né? É na década de 90 e tal. Depois, Sim. portanto, quando Timor-Leste conseguiu a independência, a ONU entrou a ONU lá e o meu pai foi trabalhar na ONU. E a minha sogra, que é brasileira, também foi trabalhar na ONU. E eles conheceram-se lá, aí não tinha férias, não tinha essa coisa, aí chamaram os filhos para ir lá visitá-los. Aí a gente foi visitar lá, aí o coração falou mais alto e acabámos por se apaixonar e depois, tanto quando eu fui para a UFBA, para a Bahia, a minha esposa já foi para lá também, já morámos lá juntos um ano, deu certo. Aí quando voltámos para Portugal, ela já voltou comigo e morou lá comigo 9 anos, até a 2014, 2013 a gente casou e 2014 optámos por vir aqui para este lado um pouquinho, que ela tinha estado 9 anos lá em Portugal, longe da família, e teve aqui umas oportunidades também de trabalho e optámos por vir mudar de vida. Eu já conhecia Botucatu há muitos anos, não é? Porque desde 2004 que eu vi cá a primeira vez, a gente vinha todo o ano, vinha. Só que não ficava, né? Vinha, passava um mesinho e voltava. E depois, quando viemos para o Brasil, viemos para São Paulo, mas São Paulo é uma cidade muito grande, com muita coisa boa, mas eu estava acostumado a Coimbra, que é uma cidade assim que nem Botucatu, com uma universidade bem centralizada e com 100 mil habitantes, 120 mil habitantes. Aí, quando vi aqui para o Botucatu, e aí tenho que agradecer que estava aqui na live a Carla, porque a minha esposa também foi nadadora na Botucatuense, Sim. a Marta. E conheci a Carla. Aí, um dia estava aqui a conversar e disseram para mim, ainda estava morando em São Paulo, vai lá conhecer a Carla, fala com a Carla, aquela da natação tal. Aí fui falar com a Carla e a Carla disse, você não quer trabalhar aqui? Tem uma vaga ali na ferroviária para professor de natação. Aí eu fui falar lá, aí fiquei na ferroviária, também agradecer lá ao João Chaves e a todo mundo da ferroviária que sempre me trataram muito bem. Inclusive eu continuo a trabalhar lá, agora com a pandemia estamos aí meio mais parados, porque eu dou treino lá para a turma da medicina. Aí comecei na ferroviária, aí da ferroviária comecei a dar treino para a medicina, e agora, no último ano, tive aí o desafio aí do treino na Botucatuense, mas eu vi para a Botucatu por causa da Marta Martins, que acabou de comentar aí. Uhum. Foi É. por causa do amor, do Aí, coração. então, aí o pessoal, a Marta e a Joelma colocando o coraçãozinho aí o amor trouxe o Miguel então aqui para Botucatu, É, né? É é. isso aí. E aí, Miguel, aí como você falou, você foi para a Ferroviária, né? A Ferroviária tem um nível da competição, mas acredito que é mais eu não tenho esse conhecimento todo, né? Mas acredito que não muito como equipe, né? Aí, pessoal, só coraçãozinho para todo lado. É, é, assim, a ferroviária não seria pelo que eu conheço, né, pelo que eu entendo, não teria aquele nível de competição, pelo menos o adulto eu nunca, pelo menos não acompanho, me corrija se eu estiver errado, tá? O, e daí você vai para a associação que também, além da formação, eu lembro que eu fiz natação
na associação, né, na Uhum. Botucatuense, né, aí eu me lembro do professor Itamar, né, você deve ter ouvido falar, alguém deve ter comentado sobre ele, são pessoas que fizeram história lá, né, fiz a escolinha Uhum. com o professor Itamar, e aí comecei, na época se chamava aperfeiçoamento, né, com o professor Barraca, que acabou de mandar um abraço para Marta aí, né, o professor Barraca, e daí a gente sabe que tinha que os atletas que se destacavam iam para a equipe. E daí como que foi? Aí você foi para treinar uma equipe, né? Ou você está ou também a base? Como que é o seu trabalho lá na associação? E aproveitando também de colocar qual é o papel do treinador de uma equipe a gente sabe, é lógico que na escolinha, na base, a gente sabe que a gente sabe que é o de ensinar a pessoa a nadar, tudo, mas qual o papel do treinador no caso de uma equipe de natação? Qual é um motivador? É a técnica? O que é o Eu papel? acho, Qual é o papel principal do treinador? oh, Cacau, eu acho que hoje em dia nós temos que ver o treinador como algo mais do que isso. Eu vejo o treinador não tem várias funções dentro deste nosso papel de ser professor, treinador. Mas eu acho que o treinador, principalmente o treinador principal, o head coach, que chamam os americanos, ou o treinador, ou o mister, como chamam no futebol, o treinador tem que ser mais do que só o cara que dá o treino e que ensina a técnica e que motiva os atletas. O treinador tem, na minha opinião, tem que pensar em mais do que isso. O treinador tem que pensar que como é que ele vai, principalmente nos esportes amadores, como é que nós vamos ter uma escola que produza talento e atletas que depois permitam chegar ao mais alto nível. Então, na minha opinião, o papel não é só ficar preocupado, que é óbvio que isso é o papel no dia a dia, que é fazer o planejamento anual, fazer o planejamento semestral, definir quais são os objetivos principais de cada grupo, definir as sessões de treino, motivar a molecada, ser amigo, mas ao mesmo tempo também conseguir manter um distanciamento para as pessoas entenderem que há ali uma relação de professor e de aluno. Mas eu acho que o treinador também tem que pensar não só nisso, mas também no global da equipe, certo? Então acho que também tem que trabalhar junto com os professores das escolinhas. Isso aí ali na Associação Atlética Botucatuense, acho que eu tenho, embora na pandemia a gente não tivesse a dar aulas, nós trabalhámos muito em conjunto, a professora Eliana, a professora Fran, a professora Raquel, portanto, de tentarmos começar a criar sinergias. Eu acho que a função do treinador principal também é essa, é criar sinergias para que cada pessoa, fazendo a sua tarefa, consiga produzir atletas e talento que consigam eventualmente chegar à equipe principal e depois mais tarde ao mais alto nível. Então eu vejo o papel do treinador como um aglutinador de todas essas forças. Não como o cara que dá as ordens e diz como é que vai ser ou como é que não vai ser, não é isso. É o cara que junta o conhecimento e a vontade de todas as pessoas que trabalham ali dentro da natação, no caso, não é? E que orienta essas energias para o mesmo lado. Eu acho que é esse o papel do treinador. E no futebol, desculpa estar a dar o exemplo do futebol, mas eu sei que você Tem gosta que de ser, né? futebol, então eu vou por aí. E no futebol, hoje em dia, a gente vê isso. O sucesso que o ano passado teve o Jorge Jesus aqui, ele não foi sozinho. Ele veio com 6 adjuntos, não é? E toda uma estrutura técnica e administrativa também, trabalhava tudo para o mesmo lado e se calhar o sucesso que eles tiveram o ano passado, eu acredito que é óbvio que tem o mérito pessoal dele, mas acima de tudo é o mérito pessoal dele de unir essas forças todas e todo mundo ir para o mesmo lado. Hoje a gente já vê que tem outro treinador que eu nem acho que seja pior que ele, mas que se calhar não está a conseguir juntar essas energias todas para o mesmo lado. E acho que é esse o papel do treinador. É canalizar essas energias de todo o mundo, dos atletas, dos pais, dos diretores, dos colegas de trabalho, para que todo mundo puxe para o mesmo lado e depois, porque os resultados só vêm a partir daí. Não, isso é correto, Miguel. Acho que é um pensamento bem bacana esse, né? E aproveitando a mesma linha, né? Então, como se falou sobre futebol, vamos jogar um pouquinho do futebol, mas trazer para a piscina também, né?
Por exemplo, no futebol, o esporte coletivo, né? Aí vale essa questão aí tem que tá todo mundo ali, né? Como você diz, correndo para o mesmo lado, tendo a mesma visão, né? Buscando a mesma coisa. Na natação, eu acho que acredito que somente nas provas de revezamento é que há essa questão da equipe. É lógico que vai numa competição, um torce pelo outro, tem toda essa questão, todo mundo, né? É, você às vezes abre mão de uma certa prova. Eu sou leigo, tá, Miguel? Mas às vezes você abre, o que a gente acompanha principalmente em Olimpíada, às vezes o cara é bom em três, quatro provas, mas abre mão de uma ou duas para poder se dedicar às provas que ele teria mais chance de medalha, de uma colocação melhor, né? Então tem todo esse e abre espaço para outros atletas. Aí o que acontece? Me parece a natação uma luta de você contra você mesmo. Por quê? Você vai ter que melhorar o seu tempo e melhorando o seu tempo, você vai conseguir talvez bater o seu adversário, né? Que também vai tentar melhorar o tempo dele, mas assim, é isso que eu enxergo. Uhum. Assim, você tem alguma. Lógico que você não vai passar aí a receita do bolo, tudo. Mas é por aí a coisa. E como tirar isso do atleta? Olha, eu vou lutar, que eu acho assim, vamos falar assim, eu como leigo, como eu vou nadar, vamos falar, eu nado duas piscinas, eu já não consigo mais pensar em nada. Já pensei tudo que eu tinha que pensar, não fica difícil fica difícil de ficar ali E na piscina continuar. justamente por isso. Tem fôlego, Ok. mas não tem o pensamento, não. Então, a concentração Sim. tem que ser muito grande, né? Com esse treinamento É. de horas e horas solitário na piscina, tudo. Como tirar isso do atleta? Como fazer que ele tenha, às vezes, por décimos de segundo pode estar a diferença entre ganhar uma prova ou não, ganhar uma Uhum. medalha ou não, trazer um título ou não. Você tem essa visão? É Como que assim, funciona isso? é assim, Cacau. Eu acho que é muito legal a sua pergunta e é muito interessante dividir bem essas duas questões entre os esportes individuais e os esportes coletivos. Sim. E é verdade, enquanto nos esportes coletivos, e a gente está sempre aqui a falar do futebol, podemos falar do handebol, do voleibol, de outros. Os esportes coletivos, eles exigem que a equipe como um todo, esteja na melhor forma possível ao longo de um ano inteiro. Eventualmente, há um jogo, como agora vai ter aí a final da Libertadores, há um jogo que é mais importante, aí você descansa um pouquinho mais, mas pensa que é uma equipe. Eu tinha um treinador de basquete lá do time da universidade, o Norberto, que ele falava sempre, falava uma coisa que eu achava interessante. No basquete tem atleta que está lesionado, mas está mais em forma do que outros atletas que estão ótimos, que correm para lá e para cá. Porque o esporte coletivo é uma série de tomadas de decisão, é mais complexo o esporte coletivo nesse sentido. O esporte individual, a gente trabalha normalmente para um momento do ano, ou dois momentos no ano, em que você vai ter, e é um momento muito específico, é naquela hora, naquele minuto, e você vai ter uma, duas tentativas. Normalmente é eliminatória e final. Ou eliminatória, meia final e final. Então você vai ter que se preparar para chegar num momento e estar bem. Isso é a dificuldade do planejamento em natação. Como é que nós conseguimos fazer isso? Conseguimos fazer isso primeiro com planejamento, com controle de treino, que no futebol hoje em dia também se faz muito. Depois a gente pode chegar lá mais para a frente quando falarmos aí de outras coisas do futebol. Inclusive eu fiz estágio com o preparador físico do Jorge Jesus, que esteve no Flamengo, o Mário Monteiro. Até há umas histórias engraçadas que a gente pode falar também sobre isso. Vamos falar. Portanto, esse controle fisiológico ele é mais simples no esporte individual. E, portanto, para atingir uma marca, é assim que nós trabalhamos. A questão da motivação, Cacau, eu acho que aí é muito das pessoas. E acho que é muito do grupo e é muito do treinador. Tinha um colega meu que foi o meu colega há muitos anos, mais velho que eu, o Fausto Pinto Ângelo, que é treinador de natação lá em Coimbra até hoje. E ele falava assim: ninguém vem treinar pelos meus lindos olhos. Porque quando você é mais velho e você tem um objetivo de uns Jogos Olímpicos, você já fez uma preparação toda?
você chegou aos 18 anos, 17, 18, 16, 17, 18 anos, e você já tem um nível que te permite sonhar em chegar a uns Jogos Olímpicos. Então aí a motivação é uma motivação intrínseca da pessoa. Agora, quando você tem 12, 13, 14, 15, 16 anos, você não vai treinar porque você está a pensar nos Jogos Olímpicos. Você vai treinar pelo grupo. Então, embora a natação seja um esporte individual, é verdade, ele tem uma componente coletiva muito forte. E então acho que principalmente nos escalões de formação a gente tem que fomentar muito isso. Tem que fomentar muito o espírito de grupo, a equipe como um todo. Até porque muitas vezes é que nem no futebol, às vezes, e você tem essa experiência, às vezes com, 16, com 12 anos ele é um magrela, parece que putz, nunca vai dar jogador de futebol. E depois mais tarde se calhar vai ser o melhor do mundo, não é? Sim. E na natação às vezes também acontece a mesma coisa, por questões de maturação, etc, etc, que é outro tema que eu também sou fã. Mas independentemente disso, portanto eu entendo que a natação, embora seja um esporte individual, a motivação vem acima de tudo do grupo, Cacau. E é óbvio, você vai nadar sozinho, faz 2 piscinas, não tem lá nem o treinador, nem um amigo do lado no meio da série para falar, putz, está difícil hoje, vamos aí, então é a componente do grupo é que faz com que a gente avance. E tem aqui algumas pessoas que eu já vi aí na live, a Carla, o Renato, que passaram por essas equipes da Botucatuense e certamente que os grandes amigos deles até hoje são da natação. E então a natação acho que traz isso. É uma disciplina, óbvio. É preciso ter disciplina, é preciso ter seriedade, é preciso... Eu acho que a natação não é um fim em si mesmo. É um meio para... A natação não, o esporte, não é? É para chegar a algum lugar. Então acho que de todos os praticantes de natação e futebol, etc., se calhar há 1, 2% que atinge o alto nível, mas todos os outros são beneficiados para o mundo do trabalho, vão ser pessoas mais capazes de enfrentar desafios, mais capazes de, em situações de stress, responder melhor. Eu costumo falar isso sempre para a turma da medicina quando eu treino aí da Unesp. Eu costumo dizer, vocês podem ser médico, se tiverem 2 médicos com a mesma formação, um que praticou natação e um que nunca fez esporte nenhum, no momento de ter num PS, em que chega alguém precisando de ajuda na hora, o cara que praticou natação, ou futebol, ou esporte, ele vai estar mais preparado para responder sobre uma situação de stress, ele vai ser capaz de responder e optar pelas melhores coisas para o paciente. Eu dou o exemplo da medicina, mas podemos dar o exemplo de qualquer outra atividade profissional. Então eu acho que a natação tem um pouquinho. Eu acho que perdi um pouquinho a pergunta e a resposta, mas eu me perco falando nessas coisas. Não, perfeito, Miguel. Não, isso é mais ou menos o que a gente imaginava, né? Lógico, a sua resposta foi completamente dentro do assunto. Miguel, só fazer, devido à audiência rotativa aí, vamos fazer mais uma chamada aí do sorteio, né? Então, para quem quiser concorrer a 2 bandejas de nhoque da Lalaine Nhoques, sobremesa da Esqui Sorvetes e 50% de desconto em chuteira ou tênis da Adidas na Klaus Esportes do Murilo, é só responder a seguinte pergunta. Qual é o time de futebol de coração do Miguel? É o que ele está usando a camisa aí, né? Como eu falei, não é nem o Porto, nem o Sporting, é treinado pelo Jorge Jesus, então tá na cara aí, é só colocar nos comentários, você vai estar concorrendo ao final da live a esse sorteio. Miguel, a Maria Angelina colocou aqui que você falava que estudava enquanto estava treinando, né, na piscina, depois você explica isso para nós melhor aí, né, e a pergunta também que eu gostaria de fazer, mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, eu tenho comigo, não tenho nenhuma ciência, não é nada científico, não é nada, é uma opinião minha, é uma coisa que eu acho, tá? Por exemplo, um jogador de vôlei ou um jogador de basquete, me perdoem aí o pessoal que joga vôlei, que joga basquete, mas é a minha opinião. Você consegue formar, você pega um menino alto aí, um menino aí que se destaca pela altura, e você, com treinamento, com muita dedicação, você consegue formar um jogador razoável de vôlei ou de basquete. Ele vai conseguir praticar aquele esporte, vôlei e basquete. No futebol, não. Você pode colocar um menino qualquer, se ele não tiver o dom,
pode treinar a vida inteira. Ele pode melhorar um pouquinho em alguns aspectos, mas você não vai conseguir fazer um jogador. É a minha opinião pessoal, não é nada científico, não é nada científico. O que você pensa disso e na natação? Como que funciona isso? Porque isso me veio essa pergunta, porque eu tenho um rapaz que entrou aí na live, um amigo nosso, é o Rodrigo Messias, não sei se você já ouviu falar, ele é um botucatuense que está lá na Alemanha, com certeza você já ouviu falar, né, que é muito... Que, assim, teve uma carreira muito legal aí na Alemanha, daí foi para lá, daí motivos profissionais, está lá na Alemanha até hoje, né? Não sei se a Alemanha, ele tinha ido para a Europa, a última vez que conversamos ele era um representante da Adidas lá na Alemanha, e numa live com o pai dele, o pai dele me falou que ele entrou para praticar natação por causa da bronquite, que era boa, a natação era bom para bronquite, tinha essa questão antigamente, não sei se hoje ainda se fala nisso, mas ele entrou por causa da bronquite e acabou se tornando um grande nadador. Então, assim, o que eu coloquei é que o futebol, se você não tiver o dom para jogar futebol, muito dificilmente você vai se tornar um jogador. Você pode melhorar alguma coisinha. No vôlei e basquete, para dar outros exemplos, handebol também, eu acho que se encaixa isso, com o treinamento, com coisa, você consegue formar um jogador, apesar que o dom seja importante também. E na natação, como que funciona isso? Ó, Cacau, é muito interessante a sua pergunta e eu acho que isso vai dar para mais. Ia dar para mais Polêmica, né? 2 lives de conversa sobre isso. Eu vou assim, tentar dar uma pincelada bem rápida. Até porque a minha tese de mestrado é em talento também, é entender porque é que algumas pessoas atingem o mais alto nível e outras não. Eu dediquei-me a questões mais antropométricas, de flutuação, etc. Mas, e agora, nos últimos tempos, até li 2 livros. Um dos livros estou ainda terminando. Um dos livros chama-se O Efeito Mina de Ouro. Que ele faz a pergunta: porquê é que na Liga dos Campeões não tem equipe nenhuma brasileira e a maioria dos jogadores são brasileiros? Porquê é que os corredores de fundo vêm lá de uma aldeia no Quénia bem específica dos últimos... Porque é que os velocistas vêm lá de uma escola específica da Jamaica? Ele faz essa pergunta. E então, eu não concordo muito com o que você acabou de dizer, Cacau. Eu acredito que o talento, ele existe em todo lugar. O talento. Repara, eu acho que esse talento ele é potencializado pelas oportunidades que as pessoas têm de praticar e de se dedicar a uma coisa. Há uma coisa que costuma-se falar que é a regra das 10.000 horas. Se uma pessoa se dedicar 10.000 horas a qualquer coisa, ela vai ser boa no final. Pode não ser a melhor do mundo, mas ela vai ser boa. Então eu acho que isso acontece em todos os esportes. É óbvio que uma criança... Não, eu acho que no futebol é a mesma coisa. Você está a dizer, mas o cara, por mais que ele treine, se ele treinar 10.000 horas, ele não vai ser o melhor do mundo. Eu acredito que talvez ele não consiga, por questões físicas, por questões antropométricas, é baixinho, é alto, tem uma tendência a engordar, não tem. Mas eu acho que isso acontece em todos os esportes. Ou seja, os caras que atingem o mais alto nível são caras que têm alguma aptidão natural, esse talento que você falou, não é? São os caras que têm alguma aptidão natural, mas acima de tudo que também tiveram uma experiência que lhes permitiu atingir esse nível. Porque é que a Austrália, os Estados Unidos, vamos dar o exemplo dos Estados Unidos, que é aqui o nosso vizinho ao norte. Os Estados Unidos é fortíssimo em natação. Porquê é que não é fortíssimo em futebol? É só por uma questão física? Não, porque os caras correm rápido. Os caras são bons numa série de coisas. É porque a cultura deles, portanto, o futebol lá, o nosso futebol lá, as crianças e os jovens não têm acesso a esse esporte. Porque eu tenho a certeza que se tivessem acesso a esse esporte, possivelmente não iam ser os melhores do mundo de repente, mas acho que possivelmente iriam competir a um nível mais equilibrado com o resto do mundo. Fala. Aproveitando esse gancho aí. Sim. É justamente nisso que eu me baseio. Porque a gente vê vamos falar, o povo americano, e principalmente, talvez, o povo japonês, muito delicado no que faz. Principalmente o japonês.
E o japonês tenta de toda forma montar grandes times de futebol, não sei o que. Se fosse, por isso que eu falo do futebol, né? Se fosse uma coisa assim, no futebol, você pegava lá 11 japoneses com biotipo, um biotipo bom e montaria a super seleção mundial. E não é assim. E eu acho que Não se é? pegarem vamos falar, 12 japoneses, desde pequenininho, 12 japoneses altos, 2 metros de altura, ele forma um grande time de vôlei. E é essa a minha visão, É, tá? Minha visão. talvez. É assim, estas coisas não são matemática, Cacau, e por isso é que Sim, essa sim, discussão é sim, 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 gostosa. sim. Por isso é que essa Sim. discussão é gostosa. Porque é assim, eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que não podemos olhar o Japão mesmo, até já teve algumas equipes de futebol aí em termos de seleção que não, pá, não Razoáveis. ficaram dentro dos melhores, mas razoáveis até. Mas se calhar se a gente for ver no Japão quantas pessoas jogam futebol, se calhar em relação ao Brasil, por exemplo, vamos pensar agora no caso do Brasil, que é o maior exportador de talentos em futebol no mundo. Quantas pessoas dos 200 milhões de habitantes que nós temos, quantas pessoas, enquanto jovens, dos rapazes, enquanto jovens jogam futebol? Se calhar 90%, Sim. 95%. E quantas. Imagina que em vez de futebol, essas pessoas todas faziam natação. Se calhar a natação do Brasil já é bem avançada, tem resultados expressivos mundiais, mas se calhar ia ser uma potência ao nível dos Estados Unidos. Se calhar, se nós tivéssemos piscinas em todas as escolas públicas, se tivéssemos aulas de natação da prefeitura, é essa a minha pergunta, tá? É essa a questão. Agora, é óbvio, é uma discussão que Não, vai, só se consegue saber-se tentando, não é? Mas sim. é muito interessante essa questão. Mas eu acredito muito no trabalho, Cacau. Eu acredito muito na possibilidade de dar. Eu acho que o ser humano é a nossa grande diferença para todos os outros animais do mundo, é a nossa capacidade de criatividade, não é? E a nossa capacidade de invenção e de nos reinventarmos, não é? Sim. E de nos adaptarmos. E então eu acredito muito nisso e acredito que as pessoas, tendo oportunidade e tendo trabalho e disciplina, e por isso é que eu sou fã da natação, que é um esporte que permite isso, acho eu, permite essa evolução. Eu acho que a gente com trabalho, com disciplina, a gente consegue atingir um nível, não direi do melhor do mundo, mas bem razoável. Dá para Sim. jogar no seu São Paulo hoje em dia, hein? São Paulo não, o São Paulo não precisa muito, não. O São Paulo não precisa muito, não, Miguel. Esse exemplo é bom mesmo. É, Miguel, aproveitando dentro do mesmo assunto, o Juliano colocou uma questão aí, né? Por que você acha que não existem tantos atletas afrodescendentes, atletas negros na natação? Muito poucos, né? E isso eu acho que é em nível mundial, né? Não é no Brasil, isso aí é em nível mundial. Né? Então você não vê um africano, né? Um africano normalmente população negra maior ali, um africano, um jamaicano, ganhar uma medalha, se ter um destaque, né? Você acha que tem algum motivo específico para isso? É só o biotipo? O que seria, você acha? Olha, quando eu comecei a estudar lá em 2000, 97, ainda se falava um pouquinho dessa questão do biotipo. O povo africano tem uma densidade corporal maior, flutua menos, e por isso é que não é tão apto na natação. Hoje em dia isso já está completamente posto de parte aí na literatura que existe e nos estudos que existem, Cacau. Aquilo que a gente normalmente vê normalmente, primeiro, em África há muito pouco acesso à natação. Não há piscinas. Então, se não há piscinas, os caras correm, não é? E correm bem. E correm bem. Mas não há piscinas. Na Jamaica a mesma coisa, há pouca infraestrutura. A natação tem um grande problema e o Brasil também sofre um pouquinho com isso. A infraestrutura é muito cara, não é? Você precisa ter uma piscina. Aqui no Brasil, ainda a temperatura permite ter piscina ao ar livre, lá no norte, nordeste, sem aquecimento, ainda vai dando. Mas se você pensar abaixo dos trópicos, você não consegue treinar se não tiver uma piscina com água quente.
certo? Sim, Então, eu acho que tem mais a ver com o acesso às piscinas, com a questão cultural, do que com outras questões. Tanto que você vê nos Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, começas a ver alguns negros também a participarem das equipes de natação, sim. principalmente nas provas de velocidade. E aqui no Brasil Até, também, não é? Aqui no Brasil é sim, a mesma coisa. teve, né, eu lembro de um atleta, se não me engano, do Suriname ganhou uma medalha olímpica, não me recordo o nome Sim, dele, sim, um sim. atleta negro do Suriname ganhou uma medalha Não, olímpica, não me e recordo. agora pegando nisso e passando aqui para a nossa realidade, e pensa no Brasil. Quem é que tem acesso à piscina no Brasil, Cacau? Aliás, nem vamos pensar no Brasil, vamos pensar aqui na nossa cidade. Quem tem acesso à natação é quem é sócio de um clube. Do clube. Sim, Quantas pessoas, infelizmente, na nossa cidade têm, infelizmente, porque o que eu gostaria era que todo mundo da cidade tivesse capacidade económica e financeira para poder ser sócio de um clube. Mas hoje em dia nós sabemos que a realidade não é essa. Então, só aí já afunila muito a nossa margem de captação, que é isso que eu sinto no Brasil. Assim, é uma mágoa que eu às vezes tenho, mas eu acho que há muitas cidades, inclusive a Botucatu, tem um monte de projetos aí sociais, mais ligados ao futebol, mas certamente que eu sei que tem feito algum esforço também noutro tipo de projetos, que é permitir que as crianças, no geral, tenham acesso à prática esportiva. Pelo menos uma experiência. Não quer dizer que o cara tem que ser o melhor do voleibol, do futebol ou da natação, mas pelo menos ele ter possibilidade de participar dessas coisas. Em Portugal, para você ter ideia, qualquer cidade, vila com 15, 20 mil habitantes tem uma piscina municipal, tem escola de natação, todo mundo aprende a nadar, e é óbvio que se tens todo mundo a aprender a nadar, todo mundo, você vai conseguir pinçar um ou dois para uma equipe, e por aí vai. E aqui sim. no Brasil a sensação que eu tenho é que isso acontece muito bem no futebol, muito bem mesmo, mas nas outras modalidades ainda falta um pouquinho dessa abertura do leque de modalidades. Está muito concentrado no futebol. Não, com certeza, não, isso aí com certeza absoluta. O Miguel, aqui deixa eu só subir um pouquinho aqui, o Paulo, né, Paulo Tejo, né, colocou que é o Anthony Nesti, o nadador do Sem, Suriname, que ganhou do 100 mariposa. Mariposa é o borboleta? o Nossa, aqui borboleta, isso borboleta. aí, 100 borboleta, venceu o 100 borboleta e colocou hoje ele é treinador lá nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. Né? Tem uma Valeu, pergunta Paulo. Obrigado aí pela dica. Não, obrigado, enriquecedor. Segunda que você nos auxilia aí, né? Aquela da Nigéria e agora essa aí do Anthony Nesti, né? Não, realmente esse nadador. O Ricardo Gomes, amigo nosso aí também, colocou acho que uma questão interessante sobre a questão do material, a questão do material utilizado. Foi no Olimpíadas, aquele, não sei se o nome era tubarão, né? Maiô tubarão, ou Ah, coisa do o tipo dos lá. trajes, da Dos tecnologia, assim. trajes, dessa tecnologia utilizada, em que houve muita quebra de recorde, acredito que teve essa vantagem competitiva, né? Uhum. Quem esteve com esse material. O que você acha sobre isso? Assim, a tecnologia ela está em todo lugar e é natural ela chegar ao esporte, Cacau. Inclusive, agora aí, nós temos aí agora o VAR no futebol, temos várias tecnologias que estão a chegar ao esporte. Na natação, essa tecnologia chegou, era uma tecnologia nova que as pessoas não conheciam, mas verificou-se que ela dava um benefício ao nadador, ou à nadadora, não é? Então, a questão é que não havia regras. Não havia regras. Não havia uma regra que dissesse o maiô tem que ter estas características. Então, basicamente o que aconteceu foi esse boom de trajes tecnológicos, que chamavam a pele de tubarão, etc., que eles, além de fazerem uma compressão do corpo, ou seja, o corpo ocupava um espaço menor, que acima de tudo é a grande vantagem dos trajes, que até hoje são usados, e eles tinham alguma capacidade de flutuação, então também ajudavam à flutuação. Então, quando esses trajes apareceram e não existia regra, claro, os recordes foram dizimados, mas o ser humano, como se quer sempre superar e vai atrás, o que é que fizeram?
e bem, na minha opinião, a FINA, ela não proibiu os trajes. Os trajes continuam a existir. Ela definiu foi regras. É a mesma coisa que imagina que tem uma chuteira com uma tecnologia que acumula força e quando você vai bater a bola, ela vai mais forte. Ela pode ser usada ou não pode. Não tem nada que proíba que você ponha lá na ponta uma mola. Mas então tem que definir que tipo de tecnologia pode ser utilizada. Então foi isso que a Federação Internacional fez. Ela definiu regras para os trajes. Os trajes, os maiôs das meninas não podem, têm que ser abertos nas costas. Não pode ter zíper. Os maiôs dos rapazes só pode vir até no joelho e abaixo do umbigo. Definiu regras. O têxtil não pode ser emborrachado, tem que ser... Basicamente foi isso. Então houve realmente um boom, porque, claro, e isso até de certa forma foi bom para a natação, porque foi uma altura em que a natação conseguiu trazer muita atenção para ela, não é? Porque era recorde dia sim, dia não, não é? Se ligava à TV, era recorde, 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 não é? Então até acabou por ser bom porque trouxe muita gente para a natação, trouxe algumas marcas esportivas que não participavam da natação, vieram para a natação, a Adidas estava muito afastada, veio, a Speed já estava ligada, continuou, a Arena, a Jacket era uma marca de traje para mergulho, aí veio para a natação, portanto esses patrocinadores apareceram e depois definiram-se regras. Hoje em dia, desses recordes, eu se não me engano, acho que já não há nenhum que ainda se mantenha, para você ter ideia. Sim, então. Foi naquele período e na verdade foi positivo para a questão de divulgação, né? Eu até acho que foi. E aproveitando que essa questão de divulgação, você como profissional que atua na natação, para você é muito complicado, e isso vale para muitos outros esportes, né? A gente vê você trabalhando aqui no Brasil, né? Acredito, não sei como que é isso nos outros países, mas aqui se dá muito valor para futebol, né? O futebol é falado todo dia. Para você é uma coisa um pouco... qual que é o sentimento de, por exemplo, a natação ser só lembrada quando tem Jogos Pan-Americanos, Olimpíada, Mundial às vezes, mas principalmente a Olimpíada, né? É uma coisa que frustra um pouquinho a natação e esses outros esportes, mas no seu caso específico, a natação ser só lembrada na época de Jogos Olímpicos? Olha, Cacau, é assim, eu às vezes fico um pouquinho frustrado de as pessoas não apostarem na natação. Mas eu acho que, talvez pela minha experiência esportiva, etc., eu acho que isso não faz muito sentido. Porque se o futebol tem o que tem, é porque é um esporte que motiva as pessoas ficam entusiasmadas por ele e é um efeito um pouquinho bola de neve. É que nem a história, quem tem muito dinheiro é mais fácil multiplicar mais o dinheiro do que quem não tem nenhum, não é? É Sim. óbvio que o futebol, nesse sentido, sai na frente. E é nesse sentido que eu acho que os esportes amadores devem pedir, entre aspas, ao poder público, que dê uma atençãozinha também aos esportes amadores, para eles pelo menos poderem dar o arranque, não é? Então, nesse sentido, eu às vezes fico um pouquinho frustrado de não se financiar um pouco, não estou a dizer para financiar igual, obviamente, mas Sim. de não financiar um pouco os esportes amadores. Mas, por outro lado, acho que também é papel nosso, dos treinadores, dos amantes do esporte, de quem ama a natação, quem gosta da natação, também fazer esse esforço de ir atrás, de divulgar, de mostrar que é um esporte interessante. E aí, é assim, é como tudo na vida, não é? Eu não gosto de estar a queixar-me, a dizer, porque os caras do futebol... Não, eles fizeram esse trabalho. Lá em 1900 para cá, esse trabalho foi feito. A natação é um esporte que se calhar não é tão emotivo. Mas, por exemplo, é interessante, você vai para a Austrália, ao contrário aqui, por exemplo, em Portugal, só para você ter ideia, a galera fala que o Brasil é o país do futebol, e é. Mas Portugal tem 3 jornais esportivos diários com umas 40 páginas. Das 40 páginas, 37 é futebol e 2 ou 3 é esportes amadores. Então em Portugal a gente vive o futebol de uma forma completamente louca também. As pessoas vão no café, discutem futebol, vão ver o futebol ao vivo. Você discute futebol com qualquer pessoa, não é? Sim. Se você for na Austrália, você vai numa prova de natação, você vai na arquibancada, não está o pai, o amigo e o primo. Está a galera que paga ingresso,
que vai ver e está discutindo. E está discutindo. Você viu o cara passou lento nos 50 metros. Ou seja, é uma questão cultural das pessoas entusiasmarem-se pelo esporte. Portanto, eu não fico frustrado, Cacau. Eu fico até, de certa forma, às vezes motivado. Porque eu acho que é o nosso papel e, nesse sentido, eu estar aqui hoje a falar contigo também é um pouquinho isso. E agradecer-te, mais uma vez, esse convite, que é o papel nosso também divulgar o esporte, mostrar às pessoas da importância, por exemplo, da natação, das coisas legais da natação. É um esporte que eu agora vou puxar a brasa para a minha sardinha. É um esporte que você pode praticar até aos 100 anos, porque o futebol, a partir dos 40, 50, você gosta de bater uma bola, eu costumo falar que é esporte radical, porque joelho, pé, é perigoso, começa a ser perigoso. A natação, por exemplo, é um esporte que você pode competir até aos 90 anos. Tem campeonato de Master, está aqui a Carlinha, que é nossa super campeã aí de Master, a Carla Arruda, que é uma representante aí da natação botucatuense, de quem eu muito gosto. Ela continua a competir aí em alto nível e vai continuar de certeza até muito mais velho. Então a natação tem vantagens e tem desvantagens. Então acho que é isso. Até em casa aqui, até a Baia que minha tia aí colocou, né, que minha mãe começou a nadar, lógico que não competiu, né, mas começou a nadar com mais de 55, quase 60 anos. Começou a aprender a nadar com essa idade e praticou ali, lógico que não profissionalmente, nada, mas, mas fazia o seu esporte, né, foi o esporte que ela aprendeu a gostar depois de uma certa idade. E realmente é isso, né, e o Beto colocou, né, o Beto, Beto Boia, se não me engano, ele colocou aí também só voltando um pouquinho, né? Ele colocou que o futebol seria um esporte mais democrático, né? Que não precisa tanto do físico, muita gente pode praticar. Talvez ele explicou melhor o que eu queria dizer. Obrigado aí ao Beto. Ele deu o exemplo do Garrincha e do Maradona, né? Que não tinha uma constituição física, entre aspas, ideal para a prática e foram fenômenos do futebol. Né? Porque os esportes coletivos têm essa coisa, não é só a questão física, é a questão da tomada de decisão, não é? Sim. É óbvio que na natação também não é só uma questão física, é uma questão de controle emocional, é uma questão de tática, às vezes, em algumas provas tem tática e tal, mas no futebol tem muita tomada de decisão, não é? E é aquela história que eu contei lá atrás desse meu colega do treinador de basquete, não é? Tinha galera com o pé torcido que estava mais em forma do que galera que estava bem, porque esse cara sabia tomar a decisão no momento certo, sabia quando é que era para arremessar ou quando é que era para passar a bola. E às vezes você vê no futebol também isso, não é? O cara corre que é o diabo, mas no momento de tomar a decisão, toma a decisão errada. Bota a bola do lado errado, não chuta, e aí vai, não é? Não. Aí voltando aqui para lá, o Zé Calvário, né, falando aqui que o Sporting ganhou do Porto por 2-1. Esse é o campeonato português, será, Miguel? Não, é a Taça da Liga. Copa? Taça da Liga. É uma Copa. Taça da Liga. Aí, uma informação legal. Pessoal, qual é o time que o Miguel torce? Qual é o time que o Miguel torce? Quem ainda não respondeu, quiser concorrer aos brindes da live, né? Os brindes que seriam 2 bandejas de croquete da Lalane Nhoques, 2 bandejas de nhoque da Lalane Nhoques, uma sobremesa da Esqui Sorvete, ou 50% de desconto em tênis ou chuteira da Adidas lá na Klaus Sport, só responder qual o time do Miguel. Qual o time do Miguel. Miguel, vamos falar um pouquinho. Eu gostaria de saber também uma questão. Já falamos mais de 1 hora aqui, hein, Miguel? O tempo passa muito rápido aqui, né? Passa muito rápido, né? Uma coisa que eu tenho uma curiosidade. Você trabalhou com atletas europeus e atletas brasileiros. É lógico que a gente entende que existe uma cultura. Existe uma cultura de... assim, uma cultura esportiva, uma cultura, não sei se pessoal seria o termo, né? Uma cultura do país, Qual que é a diferença, na sua opinião, de treinar um atleta europeu e treinar um atleta sul-americano ou brasileiro? Porque eu vou dar um exemplo voltando para o futebol. Vamos dar um exemplo do que aconteceu lá, Palmeiras e River Plate. O Palmeiras foi lá na Argentina, ganhou de 3-0 do River Plate, né? O jogo de volta, a cultura aqui do Brasil é falar, não,
esse jogo já era. Esse jogo já era. Se o River Plate é um time brasileiro, vai entrar inconscientemente ou conscientemente, o jogador já entra com aquilo na cabeça. Ó, 3-0, Já difícil. perdeu. Já perdeu. O jogador argentino não. O jogador argentino, não, vamos buscar o. É difícil para o brasileiro falar isso, mas quem me conhece sabe, eu gosto muito mais do futebol, do esporte, do que do time. Eu não sou aquela coisa assim, ó, é bom ganhar, mas é melhor ganhar da Argentina. Eu não sou assim, eu admiro a qualidade. Aí o time argentino veio aqui, o River Plate veio aqui, só não levou a classificação por detalhe. Eu achei que era por causa do VAR, mas depois o Rafael Serra, que estava aí, né? Estava aí na live, não sei se está aí, ele me convenceu que o VAR não influenciou na partida. O VAR foi bem na partida, isso aí pelo menos foi o que ele falou. Mas o River Plate mereceu até a classificação. Então, dentro disso, qual que é essa questão? O que você acha dessa questão do atleta europeu e do atleta sul-americano, especificamente, não vou falar sul-americano, o atleta brasileiro, porque dentro da América do Sul acho que a cultura é muito diferente. Ó, Cacau, é assim, eu acho é uma pergunta muito legal, mas é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em responder, porque a minha experiência aqui também não é, são alguns anos, principalmente com a turma aí da medicina e só desde o ano passado é que eu estou a trabalhar ali na Botucatuense e tivemos este ano de pandemia. Aproveitar para agradecer também a toda a diretoria da Botucatuense que apoiou-nos aí, e o presidente, lá o Jânio, o diretor de esportes, o Rafael, eles sempre nos apoiaram aí ao longo desse ano, também aproveitar para agradecer a eles aí todo o apoio. Eu não tenho muito essa experiência, mas a sensação que eu tenho, e agora também não é, é como você falou há bocado, é só achismo. Eu não é científico, nada. A sensação que eu tenho é que eu acho que o atleta brasileiro é mais emocional. E se calhar o atleta europeu é um pouquinho mais racional. E isso tem coisas boas e tem coisas ruins. Porque eu acho que tem coisas boas que se calhar permite uma performance mais estável, em que o cara não mais estável, mais capaz de ir à luta, independentemente de estar a perder 5-0 ou a ganhar 5-0, ele comporta-se mais ou menos da mesma forma. Mas também tem uma coisa negativa, que é que se calhar ele não consegue ir lá acima fazer um jogo completamente ao nível dos deuses e se calhar vir cá abaixo e às vezes fazer um jogo miserável como foi esse jogo aí do Palmeiras contra o River Plate. Sim, sim. Do Palmeiras, né? Do Palmeiras. Sim, Eu acho que é um pouquinho isso. Acho que às vezes tem mais a ver com questões emocionais. Mas se você for ver e pegares, por exemplo, o Shakhtar Donetsk, que é um time que eu acompanho muito, porque tenho um grande amigo meu que é o treinador adjunto lá, o Vítor Severino. É um profissional fora de série, completamente. E no Shakhtar Donetsk tem 13 jogadores brasileiros. Eles ganharam 2 vezes do Real Madrid e mantiveram a mesma atitude. Independentemente de estar a ganhar, estar a perder, tiveram aquele desaire lá contra os alemães. Mas eu acho que não tem a ver muito com o ser brasileiro ou não ser. Eu acho que tem muito a ver com o contexto que você falou. Acho que se calhar com o contexto, se calhar se você pegar um atleta brasileiro e puser ele a treinar num clube alemão, ao final de 1 ano, 2 anos, ele tem o mesmo comportamento. Está adaptado. Eu acho que é uma questão um pouquinho mais cultural. Não, assim, Miguel, vamos fazer diferente a pergunta. Por exemplo, o que eu, pelo menos isso que eu penso, tá? Você vai falar assim, ó, amanhã tem treino às 6 da manhã, né? O europeu, o argentino, vai chegar com boa vontade. O brasileiro vai ser aquele sono, aquele cabelão, não sei o que, não vai com aquela vontade para treinar piscina. Pelo menos é o que eu penso, tá? Posso estar completamente enganado. Sem generalizar também, né? Eu vou defender um pouquinho o brasileiro, porque olha, a experiência que eu tenho na natação não é essa. Sim. Inclusive, eu tenho tido atletas aqui que eu fico impressionado, Cacau. Se calhar os atletas mais dedicados que eu alguma vez tive, é óbvio que em Portugal tive vários, não vou citar aqui o nome deles,
porque foram vários, e posso esquecer algum, mas não, aqui no Brasil não tive, a realidade para mim foi idêntica ou até maior. Tenho atletas muito dedicados, conheço um monte de gente, agora entrou aí o Ricardo Colombo, que é triatleta, treinou comigo ali, é médico aqui na cidade e é um exemplo, claro que é master tal, mas é um exemplo. Um monte de gente que eu conheço que é super dedicada, que vai treinar 6 horas, treina, que faz a alimentação certo e vai embora. Então acho que isso também é um pouquinho da pessoa em si. A gente também gosta de olhar para o lado ruim das coisas. Eu gosto de olhar Sim, para o, sim, lado, para o copo meio cheio, não para o copo meio vazio. sim. Então eu acho que o brasileiro tem muita gente aqui com uma capacidade de trabalho fora de série, Cacau. Eu tenho sentido isso. É. Não, justamente a pergunta é para desmistificar também um pouquinho isso, né, Miguel? É que assim, é que como são convenções que se colocam, né? Às vezes o brasileiro está lá na Europa, volta, porque o treinador não gosta de brasileiro, porque o brasileiro é vagabundo, que não trabalha. Então, você que está aí você que está aí vamos falar, na linha de frente, está nos colocando aí que a situação não é bem assim, né? Não, Tem, Cacau, eu acho que a questão muitas vezes é a organização. Agora aí, se calhar, vamos entrar noutro assunto. Não sei se a gente vai ter tempo para todos, mas rapidamente eu vou entrar nesse assunto, que é sim, o vamos lá. assunto que eu acho que é muito importante, não só no futebol, como nos esportes amadores, todos aqui. É a questão da organização e da formação, não é só dos treinadores, é dos dirigentes e dos diretores dos clubes. Eu acho que isso também faz falta, que é haver uma organização, haver um ritmo. Quando o Jorge Jesus chegou aqui, a primeira coisa que falaram e comentaram, pôs lá um negócio para passar o dedo. Mandou cortar a grama. Encheu o saco do cara da grama porque a grama tinha que estar daquele tamanho. Quer dizer, isso é um exemplo, se calhar bem básico, mas quando tudo à tua volta está organizado de um jeito, quando todo mundo se comporta de um certo jeito, você não vai sair fora daquilo. E se calhar aqui o que eu sinto às vezes aqui no Brasil é essa falta de organização à volta, não é das pessoas em si. Porque eu vou-te ser sincero, por exemplo, ali na Botucatuense, eu digo à turma, o treino é 4h30, 4h15 está todo mundo lá. Nunca tive, a não ser que aconteça às vezes um Não, problema, previsto, né? acontece. Previsto. E é tudo amador. Então eu não entendo como é que no futebol isso não acontece. Se eles são profissionais, tem que. Não é? O cara não quer. Então não quer, vai ter que mudar de lugar, não é? Sim, Vai ter sim. que sair. Eu acho que, tem mais a ver com a organização do que propriamente com as pessoas. É natural o ser humano, às vezes, escolher os caminhos mais fáceis. Se eu tiver que subir até Rubião e eu tiver a hipótese de ir de joelhos ou ir a pé ou ir andando, eu em princípio vou escolher ir a pé. Mas se a regra for ir de joelhos, se alguém estiver lá e dizer, amigo, para subir ali, todo mundo que sobe ali tem que ir de joelhos. É a regra aqui. Aí eu vou ter que ir de joelhos. Sim, Então eu acho que tem mais a ver com o que está à volta e não com a pessoa em si. Não sei se me fiz certo. entender. Não, não, eu acho que foi perfeito. Foi perfeita a colocação. Foi perfeita a colocação. Talvez o problema não esteja no atleta. O problema esteja na falta de uma regra, de uma direção, né, para que todos cumpram aquela direção. Porque aqui também se tem um pouco, isso aí já vamos falar, tem um pouco essa mania de deixar acontecer para depois criticar. Né? E eu acho que Olha, não é por aí, é cultura, como o Paulinho está um colocando. exemplo que eu acho, um exemplo que eu acho que é muito legal, e aí agradecer também ali à diretoria da natação da Botucatuense, que eu quando entrei ali na Botucatuense, a primeira coisa que eu fiz foi o estatuto do atleta. Então foram as regras, não é mais nada do que as regras. Você quer ser atleta dessa equipe? Ótimo. As regras são essas. No dia em que as pessoas não cumprirem as regras, as pessoas vão ser convidadas a sair. Ou vão ser convidadas a corrigir o que fizeram errado. Sim, E isso ninguém deixa de ser amigo, ou seja, porque as regras foram ditas antes. Agora, sim, se eu começo a trabalhar, não há regra nenhuma. Há um atleta que vai treinar uma vez por semana, há um atleta que vai treinar 6 vezes por semana. Aí chega na altura do campeonato, o cara que vai nadar uma vez por semana, ainda para mais o cara é bom,
o cara chega lá, o cara faz índice para ir ao brasileiro. E eu vou levar o cara ao brasileiro, que só nada uma vez por semana, e o cara que nadou 6 vezes por semana, que também conseguiu, vai com as mesmas, com os mesmos benefícios. E às vezes quem está de fora diz assim, mas o cara dedica-se muito mais, porque é que tem o mesmo benefício do cara que nunca vai no treino? Porque, porque o cara é bom, não há regra. Se houver regra, se estiver lá, só vai participar das provas quem treinar no mínimo 80% dos treinos. É regra. Se o cara treinou, vai. Se não treinou, não vai. Ninguém vai ficar chateado, porque todo mundo assinou a regra no início do ano, as regras são bem claras. Eu acho que é isso que às vezes faz falta até nos outros times e nos outros esportes. Então, aí que tá. Daí no futebol, se acontece uma coisa desse tipo, você barra um atleta que, entre aspas, é o bom jogador, na cabeça do torcedor, na cabeça, você está punindo o time. E o cara vai procurar outro lugar para jogar que vão aceitar o cara do jeito que ele é. Mas, Infelizmente, deveria ser uma cultura geral isso, né? No futebol, que é o que a gente conhece um pouco mais, né? mas por isso Não é que se ter... calhar quem atinge o mais alto nível, mesmo no futebol, não é o cara que treina uma vez por semana. Sim, É o cara que sim, treina, é o cara que se dedica. sim. Não Não, tem outro, não tem outro jeito. Não tem outro hoje, jeito. hoje muito mais, porque hoje a gente vê, eu vejo o grande exemplo aqui, para mim, é o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso é um craque de bola, é um craque de bola. Podia ser o melhor do Mas, mundo há vários anos. exatamente, na minha visão, é um craque de bola. O que eu entendo de futebol, a visão de jogo que esse cara tem é impressionante. E, infelizmente, não sei se por questões físicas, eu não acompanho, não sei, mas por questão, ele não está no mesmo ritmo físico dos outros atletas, consequentemente não consegue jogar. Infelizmente. Né? Miguel, É vamos porque assim, falando. Vamos, a esse nível, eu acho que a esse nível todos são muito bons. Todos têm muito talento. Aí é o trabalho que faz diferença. Quem trabalha mais chega lá melhor. É óbvio com que há uns certeza. ETs, como o Messi, que é fora de série, ou outros. O Cristiano Ronaldo, se calhar, é um exemplo de trabalho. É óbvio que ele também tem umas qualidades físicas fora de série. Um Sem dúvida. talento fora de série. Mas, Sim. quer dizer, você vê, para você conseguir ficar no mais alto nível durante não sei quantos anos, não tem outra. Tinha um professor meu que, aliás, que falava sempre que era só há um lugar onde o trabalho, onde o sucesso vem antes do trabalho. É no dicionário. Em Dicionário. mais lado nenhum. Sim, é. Então, Esse, então então, é isso. e até o Juliano está colocando aí, né? Porque o Neymar não está mais do lado dele, por isso que ele não está bem. Eu acho que passa por aí também, porque é um jogador inteligente e tudo. Inclusive, naquele Santos de 2010, pode soar como uma heresia isso, eu achava o Paulo Henrique Ganso muito mais jogador que o Neymar. Apesar do Neymar ser um fora de série. Posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu achava, e a minha opinião, o que eu enxergo de futebol, o Paulo Henrique Ganso seria o grande nome daquele time. Mudando um pouquinho, voltando aqui, Miguel, vamos falar a última coisa de natação que eu gostaria de falar. Como que está a natação de Botucatu hoje com a pandemia e assim, antes da pandemia? Qual que é o nível da natação botucatuense hoje? Em termos estaduais, em termos nacionais, qual é a sua expectativa sobre isso? É assim, Cacau, olha, antes de mais eu gostaria de dizer uma coisa. A natação em Botucatu tem uma história riquíssima e imensa. Sim, Você citou aí dois exemplos, mas tem mais, o Mateus Martini, a Carla, o... Putz, agora teve ali o Henrique Tebet, que foi inclusive para o Canadá há 2 anos com bolsa de estudo. Portanto, a Botucatuense, acima de tudo a Botucatuense, porque tem sido a Botucatuense que tem feito esse desenvolvimento da modalidade de uma forma mais profissional. Portanto, tem uma história riquíssima. E eu acho que, talvez por questões sociais, questões de organização, ao longo dos últimos anos isso tem continuado a acontecer, mas acima de tudo nos escalões de base. Ou seja, infantil,
até infantil, a gente acaba por ter alguns resultados de expressão e daí para a frente os atletas, ou porque querem começar a estudar para o vestibular, ou porque querem, ou porque mudam de cidade por causa da universidade, etc., acabam por não chegar ao mais alto nível aqui na cidade ainda. Eu, quando me convidaram para a Botucatuense, agora voltando um pouquinho atrás à questão do nível da natação, a natação em Botucatu, em termos de competição, é a Associação Atlética Botucatuense e o time universitário de natação, que é o time da Unesp, não é? Que era onde eu dava treino. O ano passado, pela primeira vez, nos últimos anos, pelo menos, desde que eu moro aqui em Botucatu, que faz 5 anos, foi muito legal que a gente juntou-se a Botucatuense com a turma da universidade para representar Botucatu nos jogos regionais. E tivemos um resultado bem interessante. Pegámos terceiro lugar, perdemos para Bauru, que tem uma infraestrutura e uma aposta na natação fortíssima, e para... Agora estou-me a esquecer do nome da outra cidade, mas também é uma cidade de muita tradição. E já fazia muitos anos que a gente não atingia esse nível. Então, em termos de jogos regionais, foi muito bom o nível. Pode melhorar, obviamente, mas acho que foi bom. Em relação ao nosso projeto ali da natação, eu quando fui chamado ali para a natação, o Jânio disse, a natação e o futsal neste momento são os nossos carros-chefe, e eu quero desenvolver a natação. E, portanto, nós começámos a construir um projeto. Eu entrei ali na Botucatuense no final do ano retrasado, em outubro, novembro. Portanto, foram 2 meses só ali para conhecer as coisas e tal. Quando começámos a introduzir algumas mudanças, algumas coisas, começámos a construir, entrou a pandemia. Então, durante a pandemia, acabámos por ficar parados não sei quantos meses, depois voltámos, inclusive tivemos alguns resultados expressivos aí no Campeonato Paulista, participámos no Campeonato Paulista com 9 atletas, não tivemos pódios, mas a nossa melhor classificação foi 5º lugar no Paulista, mas foi já há muito tempo que não participávamos com tantos atletas no Paulista. É óbvio que foi uma participação diferente pelas questões da pandemia, não é? Havia uma série de limitações, de transportes e tal, mas fizemos isso com a maior das seguranças e com um monte de protocolos. E agora tivemos férias e agora estamos para voltar agora na próxima semana com os testes físicos e voltar aos poucos. Ontem, inclusive, tivemos reunião em relação a isso, ainda com imensos cuidados, até porque não podemos esquecer que a gente está aqui a falar de esporte, que é a nossa paixão, não é, Cacau? Mas não podemos esquecer que aí fora tem uma pandemia, tem muita gente aí a precisar de hospital e de ajuda, e a gente não pode facilitar agora neste momento, nem descumprir aquilo que vão ser as regras impostas aí pela Prefeitura. Portanto, a gente ali, a Botucatuense e todos os clubes, acho eu, da cidade e todas as pessoas, acho que estão muito preocupadas em pelo menos cumprir com aquilo que são as normas sanitárias para a gente também sair desta pandemia o melhor possível e já com a esperança aí da vacina, para a gente avançar a nossa vida de novo, não é? Eu quero estar junto de você, você sabe que eu vejo o seu programa todas as semanas, mas temos que combinar, pelo menos encontrar, não é? Sim, com certeza, Miguel. Não, isso aí não. Com certeza não vai faltar oportunidade, não, com certeza. Pessoal, só para acabar, então, portanto, o nosso objetivo e as nossas metas, é porque eu perdi-me aqui um pouquinho, o nosso objetivo e as nossas metas são, ao longo do próximo ano, aumentar o número de atletas nos escalões Mirim e Petis, que são a base, não é? A base da pirâmide, portanto, aumentar de forma significativa e, portanto, vamos trabalhar muito nesse sentido. Agradecer também à professora Thaís, à professora Renata, que têm trabalhado... Hoje é o aniversário da Thaís, parabéns, Thaís. É hoje o aniversário dela. E a professora Renata e a todos os professores da escolinha, vamos tentar, a meta é essa, é alargar a base da equipe. E depois atingir lugares no Paulista, nos primeiros 16 lugares. Hoje em dia este ano já tivemos esses resultados. E atingir no brasileiro de categorias pelo menos uma classificação nos 8 melhores do Brasil. É essa a nossa meta para o próximo ano. Para continuar a crescer, obviamente. Não é uma meta para acabar aí, mas é para começo de conversa, digamos assim. Tá certo. Miguel, vamos fazer o nosso sorteio e depois a gente volta para falar um pouquinho de futebol, pode ser? Pode ser, vamos aí. Não, vamos. Você prometeu contar umas histórias aí, vamos. O pessoal gosta de história, né? Vamos lá. Então vamos fazer o sorteio.
no primeiro momento, né? Então, eu vou dar aqui a numeração, deixa eu fechar aqui. É de 1 a 42. Então, vamos lá. Todo mundo aí que respondeu, né? Desde o começo aí da live, vai concorrer, mas ainda não terminou. Ainda nós vamos falar de futebol. O Miguel tem algumas coisas interessantes para falar de futebol aí, tá? Primeiro vai ser uma bandejinha de nhoque da Lalane Nhoques. De 1 a 42, Miguel, por favor. 20. 20. 20. O Luciano Rezende. Luciano leva uma bandejinha de nhoque. A segunda bandejinha de nhoque, Miguel, por favor. O número 28, que é o meu dia de aniversário. 28 vai para o Renato Colense. Eita! Renato é atleta, né? Olha, já foi. Atleta. Atleta aí, filho do Beto. Do Beto eu vi que está aí. Um exemplo. Atleta não. Agora já podemos chamar de Dr. Renato, que ele já formou em medicina. Dr. Renato, com certeza. Agora vamos para sobremesa, né? Número 16, que era o meu número da escola. 16. Professor Barraca. Olha, um grande representante aí da natação. Não, mais olha, a coincidência, dois da natação aqui, o Barraca e o Renato. O Luciano acho que não é da natação, né, Luciano? O Luciano não sei, eu sei que ele é torcedor do Santos, mas acho que não é da natação, não. E agora a chuteira aí o tênis da Klaus, né, 50% de desconto a chuteira ou tênis No 8, que é o aniversário do meu irmão. Ulisses Coelho. Ulisses leva da Klaus. Então, o Luciano e o Renato Colense levam bandejinhas de nhoque, Barraca a sobremesa e o Ulisses o desconto no tênis ou chuteira da Klaus. Tá certo, então. Então foi o sorteio de hoje. Eu vou entrar em contato com vocês, passar o contato do pessoal para vocês combinarem a entrega dos seus brindes. Miguel, assim, a gente conheceu através de uma live no outro programa, né? No outro programa que a gente faz aí, né? E a gente viu e depois você se tornou um espectador nosso, né? Eu agradeço muito por isso e vi que as suas opiniões sobre futebol bastante relevantes, né? E aí você comentou alguma coisa, né? Que você tem amigos no Benfica e no Shakhtar, né? Quem que são eles? O que fazem? Será que a gente não consegue, viu, Miguel? Será que a gente não consegue viabilizar uma live com esse pessoal aí? Colocar? O que você acha? Podemos tentar. Eu acho que podemos tentar. É que, como você imagina, ao nível profissional, hoje em dia os caras têm inclusive que pedir autorização para o clube. Eu já tive, por exemplo, uma das situações que eu soube foi do Vítor, por exemplo, que o clube não autorizava naquele dia, porque naquele dia ele já tinha um compromisso publicitário com... Então às vezes tem essas coisas, mas vamos tentar sim, Cacau. Então sim. São duas pessoas, uma delas as duas pessoas que eu conheço assim, mais ligadas ao futebol, é o Mário Monteiro, que é o preparador físico do Jorge Jesus e que teve com ele, ele começou a ser preparador físico do Jorge Jesus no ano em que ele me orientou o estágio. Quando nós fazemos educação física em Portugal, o último ano nós trabalhamos numa escola, num grupo bem reduzido de 4 alunos e com um orientador de estágio. Em todas as aulas ele está junto connosco, então é um trabalho ali diário, não é? E quem estava a orientar era o Mário, que tinha sido dispensado da Académica, que era um time de futebol lá de Coimbra. Sim, sim. Ele era professor de Educação Física. Chegou um treinador novo e disse que não precisava de preparador físico. E ele tinha uma licença... ele era professor da escola, mas estava de licença, não é? Para poder trabalhar no futebol. Aí voltou para a escola. Exatamente no ano, ele só deu estágio um ano. Exatamente no ano em que nós fomos fazer estágio e que a professora que costumava orientar os estágios estava de licença maternidade. Então foi uma sorte, assim, uma coincidência.
Aí então conhecemos o Mário e eu tenho uma história boa do Mário que foi uma coisa que eu levei para a vida. Ele não sei se um dia vai ouvir essa live ou não, mas é verdade. No primeiro dia de estágio, eu sou um cara pontual, então eu gosto de chegar cedo e tal. Aí acordei bem cedo, preparei, tomei café, tudo, peguei o carro, era perto, saí acho que meia hora antes de casa, num trajeto que eu iria demorar 15 minutos, saí cedo de casa. Quando saí de casa, o meu irmão tinha usado o carro no dia anterior, deixou o carro combustível no raso. Se ele tiver a ouvir aí, ele sabe que é verdade. Conclusão, saí de casa, andei 300, 400 metros, acabou o combustível do carro. Nossa, vai para lá, vai para cá, aí era carro diesel antigo, que tem que ferrar o motor de novo. Não, demorei ali, eu saí cedo, mas, putz, vai pegar combustível, ferra o motor, não sei quando, chega, empurra. Cheguei atrasado, acho que 10 minutos. Já, na altura, já tinha celular, liguei para o Vítor Severino, que é esse meu colega que agora trabalha no Shakhtar. Olha, fala aí que eu vou chegar atrasado 10 minutos. E cheguei atrasado, acho que 5, 10 minutos. Foi coisa pouca. Cheguei atrasado e pedi desculpa ao professor. Peço imensa desculpa. Aconteceu esta situação. Acabou a gasolina e tal. Coisa. E ele lembra-me perfeitamente, assim, bem calmo, disse: Miguel, não tem problema nenhum. Próxima vez sai de casa 1 hora mais cedo. Nossa. Eu fiquei com aquilo, fiquei assim, tipo, putz, o cara não vai facilitar a nossa vida aqui. E realmente não facilitou. Mas é um cara a quem eu até hoje agradeço muito, porque ele deu-nos essa responsabilidade, sabes, Cacau? De levar as coisas à séria. E o Mário, ele nesse ano que estava a orientar o nosso estágio, ele foi convidado pelo Jorge Jesus para ir para o Leiria, para a União de Leiria, tanto que ele saía das nossas aulas de moto correndo para ir para a Leiria, que é uma cidade ali perto, a uns 50, 60 quilómetros, e depois, desde aí, portanto, isso foi em 2004, portanto, ele deve estar a trabalhar, ele está a trabalhar junto com o Jorge Jesus como preparador físico desde há 16 anos. E para você ver como é que é a questão do controle fisiológico, etc., nessa altura, eu lembro-me que o Mário chegava e mostrava-nos o trabalho que ele tinha feito lá no... o que é que você está fazendo lá no treino de futebol de Jesus? Tal. Aí a gente comparava como é que as nossas aulas tinham que ser e como é que eram os treinos do Jesus. Aulas de futebol, por exemplo, na escola. Putz, aprendi muito com ele. Mas, portanto, nessa altura ele já usava polar, todo mundo com polar. Estamos a falar de 16 anos atrás. Todo mundo com polar, com controle da frequência cardíaca, saber quem é que estava correndo mais, correndo menos. A questão que eu aprendi muito com ele, a questão da dinâmica da aula. Se nós estávamos dando aula sem 2 bolas debaixo do braço, já estava mal. Porquê? Porque se o exercício, a bola se perde e vai embora, você já põe outra bola. Não espera que o cara vá pegar a bola lá não sei onde. Então, a dinâmica, as histórias que ele contava do Jesus era ótimo. Ele falava assim para nós: olha, vocês aqui na Educação Física, vocês têm que se adaptar, porque você prepara a aula para 25 alunos, certo? Aí tem 2 que estão doentes, não vão participar. Aí tem um que pede dispensa porque está machucado. Então uma aula que você estava preparado para 25, ias fazer 5 grupos de 5, você vai ter que adaptar. Fazer 4 grupos de 6, vai ter que adaptar. E ele falava, vocês têm que ter essa capacidade. O Jorge Jesus não tem. O Jorge Jesus trabalha com 20 atletas de campo. Se ele tiver 19... chama um da equipe B. Se tiver 22, dispensa 2. Dispensa 2. Agora, isso também se calhar é uma forma, e agora voltando ao futebol, que a gente gosta de futebol, se calhar é por isso que as equipes dele também são tão sistemáticas e tão com um fio de jogo ele é bem quadrado nos treinos. Os treinos têm que ser naquele ritmo, sempre com intensidade. Outra história de futebol que eu gosto de relembrar é a história do Mourinho, que quando ele trabalhava também no Leiria. O Leiria revelou. Pessoal, o Miguel está falando aí do Jorge Jesus, técnico do Flamengo, campeão brasileiro da Libertadores do ano passado, tá? Só para situar bem isso aí. Por favor, continue.
Porque ele trabalha muito dessa forma. E estava a dizer, por exemplo, outra coisa que eu entrei na Faculdade de Desporto e em Coimbra tem a turma do futebol estuda muito e tem muito trabalho em futebol e tal. E eu peguei a fase em que o Mourinho começou a dar treino. Então, embora eu nunca fosse do futebol, eu sempre. O Vítor, que é esse dos melhores amigos que eu tenho, que está lá no Shakhtar, ele fez a opção de futebol. Então a gente discutia muita coisa, falava, trocava ideias sobre futebol. E, por exemplo, o Mourinho foi uma das coisas que eu acho que a gente vê, aqui mesmo, eu vejo aqui, às vezes aí nas escolinhas de futebol. Por exemplo, o Mourinho começou com uma coisa que é toda a atividade é feita com bola. Não tem aquecimento tirando a preparação física, que é feita à parte, não é? Que é na academia, que é às vezes um aquecimento, tudo o resto é com bola e tudo em cima do modelo de jogo. Se o cara vai treinar remate, ele vai treinar remate em contexto de modelo de jogo. Ou seja, o passo vai daqui para ali, dali para ali, e dali é que vai chutar. Outra coisa que eu também lembro-me da gente discutir muito era a questão da estatística, não é? Que a estatística é usada no esporte, começou no polo aquático, lá em 1940, 50. Aí o voleibol começou a usar muito. O voleibol hoje em dia não tem treinador de voleibol sem estatístico, não é? Sim, Você sim. tem o cara do lado falando, está no 30% dos saques dele é na zona 1, zona 2, zona 3. Dois, né? E o Mourinho trouxe isso para o futebol. Não que tenha sido ele o inventor disso, Sim. mas ele foi dos primeiros que trouxe. Então eu acho que isso também, por isso é que também acho que mudou o patamar. Hoje em dia já todo mundo usa, né? Mas na altura mudou muito o patamar, porque o cara sabia qual é a equipe, qual é a posição que é mais frágil, qual é a posição que é mais forte, então isso tudo trouxe para o futebol. Essas histórias são boas. E Sim. depois tem várias aí do Vítor. O Vítor é um cara super trabalhador, um cara que, como ele fala, eu falei com ele faz uns 2, 3 dias. Ele estava indo agora para a Turquia, estão fazendo a intertemporada na Turquia. Temporada. Eu não sabia disso. A turma ali da Ucrânia, da Rússia, da Polónia, todos os países que fazem pausa de inverno, eles escolhem um lugar para ir fazer a intertemporada e normalmente vão todas as equipes para lá, porque aí eles estão a jogar de 3 em 3 dias, entre equipes com alguma competitividade. Então normalmente não fazem uma intertemporada, um no Algarve, outro na Turquia, outro no Bahrein. Juntam-se todos. Então este ano é na Turquia, estão umas 8 ou 10 equipes lá. Então eu estava a falar com ele e ele até brincava ao telefone, ele disse, putz, e aquela vez que quase desmontámos a tua cozinha? Porque foi um desses dias de estágio, de trabalho, tinha um monte de coisa para fazer, projeto para apresentar. É um ano bem difícil na educação física no último ano, pelo menos em Portugal, é bem, porque tudo o que você faz você tem que escrever, tem que justificar, é bem complexo. Aí foi uma sexta-feira, acabou o trabalho, aí tomámos ali 3, 4 cervejas, animado. Aí no meio dessa animação o Vítor é um cara muito humilde, trabalhador para caramba, e por isso é que ele chegou onde chegou. E ele ajudava o pai na marcenaria. O pai fazia cozinha, móvel por medida. Aí ele falava, nossa, e se a gente desmontasse agora aqui essa cozinha? Era capaz de desmontar essa cozinha em meia hora. Você tem aí uma chave daquelas que eu desmonto essa cozinha inteira em meia hora. Não, ficamos por isso. Começou na porta ainda, mas aí pensávamos, nossa, mas amanhã vamos ter que montar tudo de novo. Tá de Na altura eu novo. morava sozinho, o meu pai estava lá em Timor-Leste, aí era a casa do meu pai, assim, nossa, é melhor não mexer nisso. Mas ainda hoje a gente dá risada que teve por isso que não desmontar uma cozinha inteira. Miguel, para ser duas bem rapidinho aqui. O Luciano está colocando aí quem foi o maior, Eusébio ou Cristiano Ronaldo? O que você acha? Embora o Eusébio seja do Benfica, é assim, talvez por eu não ter vivido a emoção de ver o Eusébio a jogar, porque eu acho que o Eusébio devia ser também brilhante. Para mim, da sensação que eu tenho é o Cristiano Ronaldo, talvez por eu ter visto ele a jogar, por Tá. ter visto o percurso que ele fez. Mas é que nem comparar Messi e Maradona. Uhum. É,
Outras É épocas, difícil. né? Também É tem uma. outras épocas, é outra. Nem comparar o Neymar e o Pelé. Quer dizer, eu É, acho que é impossível, não é? sim. E outra Então, questão também, você como conhecedor também do futebol europeu, Palmeiras ou Santos tem chance de ser campeão mundial em cima do Bayern de Munique? O que você acha? é assim, Cacau. Eu acho que o futebol é consistência. É consistência. Mas o futebol, por isso é que eu acho que o futebol é um jogo tão mágico e que todo mundo ama. Porque como tem eu sei que pode parecer muito teórico aí para quem nos ouve, mas eu vejo o futebol assim. Aqui, a pontuação do futebol, não é? O gol, é um evento muito raro. Ou seja, é um evento que em 90 minutos é um evento que acontece em média duas vezes, 1,8 vezes por jogo. Você diz assim, putz, mas o que é que isso tem a ver com, Tem a ver, sim. é um evento muito. Então, o que é, é difícil num esporte que tem, por exemplo, no handebol, que tem 22 gols para cada lado, a equipe que é mais forte ganha e ponto final parágrafo. Sim. Não tem como. Quer dizer, pode acontecer em cada 1000 jogos a equipe Sim, melhor perde sim. um. Em É. cada 1000. No futebol não é assim. No futebol, acho que em cada 10 jogos, se calhar o Bayern Munique vai ganhar. Mas há um jogo que pode ganhar o Santos ou o Palmeiras. Sim, sim. Então, por isso é que nós, por isso é que nós todos somos apaixonados por futebol. Porque o futebol tem essa coisa de o nosso time às vezes nem está tão bem e está perrengueira e chega lá e ganha de 1-0. Sim. Então, É, por isso é que eu acho que o futebol tem esse apelo das massas, porque é um jogo que embora é preciso ser consistente, é preciso, portanto, ser jogar consistentemente bem, mas ele permite esse sonho. E acho que é isso que faz o futebol mágico, e é porque o ser humano gosta de sonhar. Ele sim, gosta sim. de. Então, você vai se calhar um jogo entre a seleção, vou falar de polo aquático, que foi um esporte que eu pratiquei. Você pensa num jogo da seleção espanhola, ou italiana, que é o melhor polo aquático do mundo, contra um jogo da seleção portuguesa, não, nem vale a pena ter dúvidas, Sim. porque vão ganhar. Podem no primeiro período até perder de 2-1, lá no É, meio, mas dá no uma final equilibradinha e vão tal. ganhar. E no futebol não. Por isso é que eu acho que tem hipótese sim. Eu acho que não é fácil, porque eu acho que realmente o futebol europeu é mais consistente do que o futebol brasileiro. Hoje estava a ouvir acho que era o Caio, um comentarista da Sport TV, ele estava a falar que em média o futebolista na Europa o cara tem a bola no pé, acho que é 0,3 segundos, enquanto no Brasil é tipo 3,2 segundos. Então é um futebol mais rápido, é um futebol mais tático, acho eu, mas o futebol brasileiro tem a magia do individualismo e da individualidade de que às vezes pode resolver. E hoje em dia, com esta globalização da informação, acho que todos os times já Se têm a conhecem. tecnologia de um lado e do outro, conhecem. Então eu, nesse momento, se vou ser um pouquinho bairrista e vou defender o português lá, o Abel Ferreira, que seja o Palmeiras. Seja o Palmeiras. Não, é que eu tô preocupado porque ontem eu prometi que se o Palmeiras for campeão mundial, eu vou vestir a camisa do Palmeiras, cantar o hino durante uma semana. Então eu tô preocupado com isso, né? Para um São Paulino fazer isso é complicado, mas ontem eu prometi ao vivo no Facebook e se acontecer eu vou cumprir realmente. Miguel, Então então tá. estamos chegando ao fim da live, conversamos quase 2 horas, né? Gostaria de te agradecer pela disponibilidade. Foi uma aula sobre esporte, né? Uma live diferente hoje, né? Sobre esporte, falamos sobre formação, sobre biotipo. Nossa, falamos bastante coisa bacana. E quem não acompanhou a live toda aí vai ficar gravada no IGTV aí, né? YouTube também vai. E tiver oportunidade, foi na minha visão, foi uma aula sobre esporte. Obrigado, Miguel. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas explicações e boa sorte aí boa sorte na sua carreira aí nessa condição esporte. É muito bom ter conversado com uma pessoa tão inteligente, tão sábia sobre esporte.
Cacau, eu agradeço imenso também o seu convite. Certamente que haveria outros assuntos a Com pensar certeza. também e a falar. Dar os parabéns não só aqui pelo seu canal do Instagram, mas também pelo bate-bola que vocês fazem lá com o Marcelo Sleiman e com o Dudu, desculpa, com o Dudu Dudu Slema, e o com o Rafael Sleiman e e o com Renato. o Rafael e o Renato. Agradecer a todos os que estiveram aí a acompanhar-nos essas longas 2 horas, mas eu acho que quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, o tempo vai embora e voa. Então agradecer mais uma vez o seu convite, espero que a gente se possa continuar a encontrar e agradecer também às pessoas aqui em Botucatu que me têm dado essa oportunidade de estar ligado ao esporte, nomeadamente a turma da Ferroviária, a turma daqui da Botucatuense, o Xiri Natação também, que me recebeu aí, a Carla, que estava aqui, e certamente muitos outros que me têm ajudado aí. A turma da Unesp, não posso esquecer, pelo amor de Deus, que têm sido aí uns super apoiadores, alguns estavam aí na live também. Agradecer a todos aí essa receptividade que tiveram aqui para comigo aqui na cidade e também à minha família que tenho aqui, que são, e os amigos que tenho aqui, que já fiz aqui, por me apoiarem nesse sonho que é continuar ligado ao esporte, a formar mais e melhores pessoas. Obrigado, então, Miguel. Só também colocando, né, outros nossos projetos. Na próxima quinta-feira tem o Histórias do Cacau na RCB TV, aqui pelo Facebook, também é um programa, um projeto novo, estreamos na última quinta, agora, quinta-feira, agora às 15 horas, teremos o segundo programa. O Debate Futebol Forever é aos sábados, também no Facebook, às 18 horas, né? Então, e voltamos também aqui na próxima terça, às 19 horas, com outro convidado para a gente bater esse papo gostoso sobre esporte. Gostaria de agradecer a grande audiência que a gente teve aí. Uma boa noite para todos, um bom resto de semana aí, e até a próxima terça-feira. E mais uma vez, obrigado, Miguel. Até a próxima e espero você como espectador nas nossas lives. Beleza? Grande abraço e tchau. Até terça. Tchau. Tchau.